Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje falaremos sobre o livro A Lista da Sorte, da autora Rachel Lippincott. Vamos lá? Gente, Rachel Lippincott é uma das autoras do livro A 5 Passos de Você. Foi o Young Adult Secret, que ficou super famoso aí por ter também virado filme pela Amazon. Então, ela é uma das autoras daquele livro e confesso que quando a editora lançou, né, que esse livro seria lançado, quando a editora lançou que esse livro ia ser lançado, eu fiquei super curiosa em conhecer um livro escrito somente por Rachel Lippincott. Eu adorei a leitura de A 5 Passos de Você. Eu assisti o filme também, mas confesso que eu gostei do livro muito mais. E fiquei curiosa e solicitei então, em parceria com a editora Out, e vou contar pra vocês um pouquinho sobre a história e também contar que eu e essa protagonista temos uma coisinha em comum e eu gostaria de dividir com vocês, justamente por ter conseguido sentir mais a fundo, né, o que ela estava sentindo com os acontecimentos da vida dela. Mas antes de eu contar pra vocês então sobre isso, gostaria de lembrá-los... Nossa, tô perdida. Gostaria de lembrá-los que se vocês não são inscritos no canal ainda, sejam todos muito bem-vindos. Clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho, porque ativando ele você vai receber em primeira mão todas as novidades aqui do canal, tá bom? Se você gosta de vídeos de resenha, deixa aquele like que me ajuda a entregar para cada vez mais e mais pessoas. E se você for comprar este livro aqui ou qualquer outra coisa que exista à venda pelo site da Amazon, eu sempre deixo os links no box de descrições. E se vocês comprarem por esses links, vocês vão estar me ajudando muito no crescimento do canal. Então vamos lá. Bom, gente, aqui então a gente vai conhecer a história da Emily. A Emily, ela tinha sua família normal, sua mãe e seu pai. E ela e sua mãe sempre se consideraram duas pessoas muito sortudas, tá? Até que em um certo momento da vida de ambas, a mãe dela vai acabar descobrindo uma doença e vai acabar falecendo. E aí é nesse momento que a Emily vai pensar que toda a sorte que ela e a mãe dela tinham juntas acabou, né? Pra quem antes tudo vinha muito fácil, os prêmios todos eram ganhados por ela, tudo era sorte pro lado delas. Vinha um azar tão grande que é uma doença dessa, né, que não tem cura, e também uma evolução muito rápida dessa doença, né? Ela tinha determinado tempo de vida, só que ela acabou morrendo muito antes disso. Então ela acabou tendo dentro dela ali que a sorte dela e da sua mãe acabaram no momento que a mãe dela se foi. Até que certo momento da sua vida ali, quando ela estiver desfazendo de algumas coisas da sua mãe, né, ela junto do seu pai, tinha uma relação ok, mas não tão boa, né, quanto ela tinha com a sua mãe, em relação a falar sobre sentimentos, a desabafos e tudo mais. E o momento ali onde ela vai estar desapegando de algumas coisas da sua mãe, ela vai acabar encontrando uma lista que a mãe dela tinha feito quando ela era adolescente. E ela vai ver vários itens, inclusive todos eles estão aqui atrás, né, na nossa sinopse do livro. Todos os itens da lista que a mãe dela fez estarão aqui atrás. E ela vai olhar e pensar, nossa, eu ando me sentindo muito perdida. Quando a história começa, já faz 3 anos que a mãe da Emily morreu. Então já passou por algumas coisas. Ela andou tendo alguns problemas ali. A gente sabe também no comecinho da história que aconteceu alguma coisa no baile da escola dela, que simplesmente afastou todo mundo dela, que foi assim o ápice de como ela estava regredindo em relação a sentimentos, em relação a ela mesma psicologicamente, né? E foi o ápice ali pra ela acabar afastando todos os amigos dela. Só sobrou uma amiga dela, que é a melhor amiga dela, que está viajando, inclusive no começo do livro, então ela tá sozinha, né? E aí, quando ela achar essa carta, essa lista, né, que a mãe dela fez, ela vai estar junto de uma outra amiguinha que era amiga da infância dela, que vai acabar voltando pra cidade. Inclusive o pai dessa menina é melhor amigo do pai da Emily, então ela já meio que tem uma ligação entre as duas. E quem vai ajudar a passar por aquelas férias, por aquele verão, junto dela ali pra tentar fazer com que ela realize todos os itens daquela lista, vai ser essa menina que eu esqueci o nome, que é a Blake. Acabei de lembrar, não, acabei de ler aqui. A Blake vai ajudar muito ela no processo de se autoconhecer. Tanto se autoconhecer a partir daquele momento, quanto se também recuperar um pouco do que ela foi lá no passado. Antes ela era uma menina totalmente aventureira, totalmente assim, não tinha tempo ruim pra ela era sempre disposta a tudo. Assim que a mãe dela morreu, ela acabou desviando um pouco os caminhos dela, mudando algumas coisas, né, tanto psicologicamente, né, ali com os amigos dela, o jeito dela foi se retraindo, coisa que, gente, é super normal acontecer quando você perde uma pessoa, principalmente uma adolescente, né?
E aí chegou essa lista pra ela, né? Ela chegou no momento que falou assim, será que essa lista vai ser uma coisa que vai fazer com que eu me conecte comigo de novo, que eu me encontre de novo e que eu possa seguir a minha vida e descobrir coisas novas sobre mim que passaram despercebidas quando eu era mais nova, sabe? Tem uma coisa muito legal na autodescoberta aqui que eu não sei se fala em momento nenhum. E eu prefiro não falar, porque pra mim foi legal de ver isso crescendo sem saber que isso ia crescer, sabe? Então não vou falar o que mais que tem nesse livro dessa questão da autodescoberta dela, porque pra mim foi muito interessante de ler sem saber que isso ia acontecer, porque eu vi realmente crescer do zero uma coisa, a pessoa conhecer, se analisar, se autoconhecer e começar a perceber que algumas coisas na vida dela estão levando um rumo diferente do que estavam até aquele momento. E pra mim foi muito legal porque eu particularmente amo ler isso em livros jovens. Amo ler quando um adolescente acha que a vida dele ou dela, né, é de uma forma, e quando ele vê as coisas estavam totalmente opostas do que é o que ele queria, do que é aquela coisa que ele realmente sentia dentro de si. Então eles vão se mudando os rumos da sua vida. Então particularmente eu adorei ter lido sem saber desse ponto, então não vou falar sobre o que é esse ponto, mas foi maravilhoso, gente, é muito gostoso, a leitura é super fluida, até a forma que ela e o pai dela têm essa relação, e depois isso também vai evoluindo, sabe, os dois vão mudando algumas coisas e se autoconhecendo também pra poder, enfim, se ajudar em outras formas. Foi muito legal de ver. E o que eu tenho em comum com a Emily é que eu também perdi minha mãe, né, cedo. Eu perdi minha mãe com 11 anos. A Emily aqui também tinha, perto disso, talvez um pouquinho mais velha. E eu me sentia perdida em muitos momentos, como a Emily também se sentiu, sabe? Hoje já faz 17 anos quase que minha mãe se foi. Então, assim, muita coisa mudou, né? Se a gente for parar pra analisar, eu vivi mais tempo da minha vida sem a presença da minha mãe do que com a presença dela. Então, muitas coisas pra mim foram mudando, digamos assim, né? E aqui, como faz 3 anos que a Emily perdeu a mãe dela, ainda não deu tempo dela perceber muitas coisas que eu, com 17 anos, já, meu Deus do céu, já cresci, já virei adulta, já casei, hoje tenho filha, né, e eu, muitas coisas do que principalmente minha mãe falava, quando você tiver filho você vai ver, e aí aquela coisa, tipo, realmente a gente vê mesmo, existe isso mesmo, é comprovado. Então eu senti muito essa conexão com ela, eu queria poder sentar com ela e falar assim, calma que daqui uns anos você vai conseguir se entender melhor, mesmo que essa lista não te ajude a entender, né, tudo que você gostaria de entender. Então foi uma experiência que pra mim me lembrou muitas coisas de quando aconteceu comigo, de como eu também me senti em vários momentos da minha vida perdida, sem chão, injustiçada, principalmente injustiçada. Eu acho que quando nós perdemos uma pessoa, né, a gente vira e fala, por que eu? Né? Por que eu? Porque, enfim, a minha mãe, o meu pai, enfim. Então são momentos que nós nos sentimos injustiçados mesmo, a gente queria poder entender o porquê, qual a razão disso tudo, né? Infelizmente a gente não vai conseguir entender em vida, talvez depois disso. Mas foi uma experiência muito legal, eu super indico pra vocês jovenzinhos aí que estão, né, começando na leitura, enfim, ele não tem nada de cenas absurdas, não tem nada assim de, né, pode ler tranquilamente você que é mais jovenzinho, porque eu acho que é uma super, como que eu posso dizer? Um super livro que vai ajudar, talvez a gente não só, às vezes você não passou por a mesma coisa que a Emily passou, mas em algum momento ali você vai se identificar e poder se entender melhor. Então vale muito a pena, gostei bastante e super indico pra vocês. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like que me ajuda muito. E nos vemos então nos próximos vídeos. Beijinhos, tchau!